tive o privilégio de conhecê-la hoje. Patrícia, é a primeira vez que ela está vindo aqui, né, dona Ana? Deus te abençoe. E, queridos, eu tenho uma palavra dividida em duas partes. A primeira parte é sobre... eu fiz assim um roteiro, há um tempo atrás, eu fiz um roteiro como se fosse uma agenda de oração para as mães. E uma das maiores dificuldades no meu ministério é escrever. Eu tenho muita dificuldade para escrever. E também porque, pelo fato de eu achar assim mais confortável ministrar, na teologia o pessoal chama no seminário, na faculdade teológica, de homilética mental. Você organiza os pontos, as ideias na mente e sem usar nenhuma anotação, aquilo vai fluindo naturalmente. Para mim, isso é mais confortável. Mas pelo fato da gente começar a deletar algumas coisas da mente, aí já é mais importante você anotar algumas coisas. Então, eu estou me disciplinando, eu estou assim sendo um carrasco comigo mesmo para redigir alguma coisa. Eu sou muito tolerante, sou muito condescendente com as pessoas que escrevem, principalmente amigos que já escreveram livros e disseram assim: olha, pastor, na área teológica, diga alguma coisa, me dê uma sugestão, o que o senhor acha? E eu me sinto assim muito honrado e leio assim, eu me lembro os livros do pastor Antônio Jorge. Eu li todos os livros deles antes de ir para a gráfica, e ele sempre me presenteava com um livro, o livro que ele encadernava ele mesmo e me dava, disse: pastor, esse é o livro que eu vou lançar, dá uma olhada. E alguns livros ele fez uma dedicatória especial. Pastor Kennedy, quando escreveu, pastor Adailson, outro escritor. Então, já li até o TCC da pastora, da pastora Marlene, que deve virar um livro, pastora Marlene. Pois bem, então, eu fico fascinado com os colegas, com os pastores que escrevem. Meu irmão Gedielson, que já escreveu 9 livros, eu li todos os livros, ele pede sugestão. Mas quando eu vou escrever, irmãos, eu acho que a minha dificuldade, quem já escreveu, quem é bom nessa área, vai dizer: esse é o teu problema. Eu sou implacável comigo, aí eu escrevo. Aí eu escrevo, aí eu jogo falando, aí eu sou implacável mesmo. Mas algumas coisas que eu escrevi, essas coisas sobreviveram à minha visão implacável daquilo que eu mesmo escrevo. Então, a primeira parte desta mensagem é um roteiro de oração, e esse roteiro tem 10 pontos sobre as mães. Hoje é o dia das mães. A minha mãe, ela fazia aniversário no dia 13 de maio, no dia da libertação dos escravos, a promulgação da Lei Áurea. Então, geralmente coincidia com o dia das mães. Ela fazia aniversário 13 de maio, pode reparar que 13 geralmente cai próximo ao segundo domingo. O meu pai era 13 de agosto, também geralmente caía junto com o dia dos pais. Eles já faleceram, né? Então não tenho mãe, nem pai. Mas eu fiz um roteiro de oração para as mães. E eu gostaria de ler compassadamente. E você, mãe que está aqui, ou nos acompanhando pelas plataformas digitais, as mães em hospitais, mães que cuidam dos seus enfermos, todas as mães, eu gostaria de ler. E no final da palavra, a segunda parte, eu gostaria de efetivar isso aqui, que eu anotei. E eu coloquei título: Oração pelas Mães. Oração pelas Mães. 10 pontos dessa agenda de sugestão como temas de oração. Oração pelas mães que sofrem a saudade dos amados que já partiram. A dor de cada integrante da família parece doer mais no coração das mães. Oração pelas mães solitárias, solidão das noites não dormidas, quer pelas preocupações do cotidiano, ou pelos cuidados
dos que adoecem. Oração pelas mães que oram sem cessar. É interessante isso aqui. As mães que nunca desistem de orar. Guerreiras das grandes batalhas espirituais. Com o passar do tempo, seu corpo reclama, suas forças parecem exaurirem-se. Mesmo assim, elas nunca param de orar. Quarto, oração pelas mães que geram vidas após o parto. Elas continuam gerando vida, impetrando bênçãos e pronunciando palavras de encorajamento aos filhos. Quinto, oração pelas mães que nunca desistem, vão até as últimas consequências em prol dos seus, às vezes contra a lógica e até contra todos. Elas são constantes e sempre abundantes. A sexta sugestão de oração: oração pelas mães torcedoras. Aí eu estou vendo que o Ricardo agora vibrou aí, né? Oração pelas mães torcedoras, independente do clube de sua predileção, elas sempre vibram com as vitórias dos seus e animam os que se sentem derrotados. Sétimo, oração pelas mães felizes, felizes com todos os valores que ela agrega aos seus, mesmo quando pouco recebe ou não recebendo nada em troca. Dizem que a pior dor é a dor do parto, mas grande felicidade é ver o filho nascer. As mães, logo após a pior dor, elas têm a grande felicidade de dar à luz ao filho. Só as mães conseguem isso. Oitavo, oração pelas mães que esperam a volta dos filhos, a saúde dos seus, os recursos para tornar realidade os sonhos em prol da coletividade, ou esperam por um gesto de gratidão. Nono, oração pelas mães que superam, tipo fênix que ressurge das cinzas. Elas sempre têm uma reserva de força, ânimo e coragem, tipo as virgens prudentes que tinham azeite em abundância. E o último ponto da oração pelas mães: oração pelas mães vencedoras, as que geram filhos, as que sonham em gerar filhos, incluímos as que nunca gerarão filhos biológicos, mas são mães espirituais, são ricas em afeto e gratidão ao seu Deus, que celebram a vida todos os dias. Elas são ricas em afeto materno. Quero orar por vocês. Feliz Dia das Mães. A outra parte é para as mães, para os pais, para todo mundo, todas as faixas etárias, todos os estados civis. Eu separei nesta manhã 3 versículos na palavra de Deus. Os 3 estão no Antigo Testamento. Está no livro de Salmos, no livro de Provérbios e no livro de Isaías. E para fazer um exercício mental, eu pedi que o mago, o pastor Tiago, projetasse em arte os 3 versículos para que você grave. É interessante isso. Quem já leu a história do pastor David Yong-Soo, que passou a ser depois Paul Yong-Soo, o pastor da maior igreja pentecostal do mundo, na Coreia do Sul? Ele faleceu há pouco tempo. Ele escreveu vários livros. Um dos seus livros é A Quarta Dimensão. A sua igreja era constituída em células, e ainda é a maior igreja. Ela exerce influência em toda a Coreia do Sul, em vários países, mas principalmente na Coreia do Sul. Os principais homens públicos da Coreia do Sul se congregam nesta igreja. Paul Yong-Soo, ele era
um budista, ele seguia as filosofias do Siddhartha Gautama, o Buda. Depois ele se disse ateu, e por descuido da sua saúde, ele findou sendo acometido de tuberculose, e foi internado num hospital, e lá uma enfermeira começou a falar de Cristo para ele. E essa enfermeira ofereceu uma Bíblia para ele. E ele conta na sua autobiografia que foi o livro mais esquisito que ele já leu. Ele disse assim, ele se escandalizou com as genealogias, aquela árvore genealógica que tem vários livros da Bíblia. Ele disse, esse livro, essa relação de gerações, parece assim uma lista telefônica da Arábia. Que coisa estranha, um bando de homens gerando homem, porque na genealogia quase não aparece mulher, só homem. Poucas mulheres aparecem, mas as que aparecem são decisivas. E ele diz assim, livro muito esquisito, repito, parece uma genealogia, parece naquele tempo se usava ainda, né, a lista telefônica impressa. Ele disse assim, uma outra coisa esquisita que eu achei na Bíblia, foi aquela história de Jacó, quando trabalhava para o seu sogro Labão, e ele queria que o seu rebanho se multiplicasse, e ele botava varas assim, que ele descascava, e para quando os animais fossem beber água, e pejassem, e passasse a estar grávida, passasse a dar os bebezinhos de acordo com a coloração das varas, porque o acordo todos que nascessem malhados, ou só de uma cor, dependendo do acordo, passaria a ser do rebanho de Jacó. E Jacó ficou rico assim, e quase tem um problema familiar muito sério, de violência física por causa desse problema. Então, Po Yong-Chu, quando leu isso no Gênesis, essa história de Jacó, ele disse, isso aqui não é a palavra de Deus, parece um livro que fala de rituais, de magia, de feitiçaria. Essa foi a reação que ele teve da Bíblia. Mas os anos se passaram e Po Yong-Chu aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador e se tornou o pastor da maior igreja do mundo, a igreja contemporânea. E ele escreveu o livro A Quarta Dimensão, e ele conta parte da sua vida nesse livro A Quarta Dimensão. Aí, que foi que ele passou a entender, depois que ele aceitou a Jesus, sua mente foi renovada, o princípio que estava ali, na riqueza de Jacó, quando as cabras ficavam pejadas ao olhar para aquela vara no lugar onde estava a água para descenetar os animais. Ele passou a dizer assim que se nós queremos crescer, prosperar, nós precisamos criar o hábito de visualizar aquilo que almejamos, aquilo que queremos, é ter visão. Visão é algo que você projeta, mas ainda não é real. Então, toda pessoa bem-sucedida é pessoa que tem visão neste sentido. E uma das razões de eu projetar esses versículos aqui é exatamente para vocês exercitarem esse princípio da visão. O primeiro versículo está no livro de Salmos, o Salmo de número 112, versículo de número 7. Esses 3 versículos que eu separei e quero oferecer para vocês para meditação neste dia e nesta semana, eles têm muito a ver com a nossa postura mental, com o nosso posicionamento da mente. Aliás, a nossa mente é como se fosse uma faixa de Gaza, parece que vive em conflitos permanentes. Muitos problemas físicos, culminando com internamento em hospitais, e às vezes chegando até óbito, muitas vezes ele tem a sua origem na mente. A mente, que a Bíblia fala, ela está associada ao coração e ela está associada à alma. Tudo aquilo que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções e às nossas vontades, estão nesse tripé da mente, do coração e da nossa alma. Há milhões de células do coração que são compatíveis com o cérebro. Por isso que nós
pensamos, via de regra, sentimos, ou aquilo que nós sentimos, via de regra, pensamos. Então, eu não estou falando algo que é mitológico, algo que não tem um fundamento. Isso é uma questão bíblica, é uma questão teológica. Tudo que é bom, se existe uma coisa boa, aquilo que agrega valores, Paulo diz: nisto pensai, levando todo o pensamento à obediência a Cristo. Então fala de uma disciplina mental, porque a nossa mente muitas vezes ela aloja muitos pensamentos que não têm uma procedência divina, não tem uma procedência especificamente da nossa mente, do nosso cérebro, e muitas vezes são setas ou dardos do maligno que tenta criar uma vulnerabilidade em nosso ser. É aquilo que está em Jó: aquilo que eu temia, isto me aconteceu. Quer dizer, não era um fato real, mas vinha a preocupação na mente e aquilo se tornou uma realidade. Então, pastor, tudo que eu pensar vira realidade. Eu quero ser rico, daqui a pouco eu estou cheio da grana. Não, não é bem assim. Mas é interessante, em Provérbios capítulo 26, verso 2, diz assim, que a maldição sem causa, ela nunca pousará. Então, muitas vezes, a nossa mente é como se fosse um puleiro, e as maldições como aves, inclusive Provérbios fala isso, como o vaguear do pássaro, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não pousa. Então, muitas vezes, as maldições impetradas, ou as maldições que vagueiam por aí, elas precisam de um poleiro para elas pousar, e muitas vezes o poleiro são atitudes erradas, que nós chamamos de atitudes pecaminosas, e muitas vezes o poleiro são pensamentos repetitivos, contumazes, que não procedem de Deus. É daí que os psicólogos trabalham muito com a questão da somatização. É daí que vem também a questão da ansiedade, as preocupações exacerbadas. É por isso que a Bíblia faz a diferença entre doença, que é muito ligada ao corpo, e a enfermidade, que é muito ligada ao pensar, à mente. Então eu gostaria que vocês lessem, na medida do possível. Você não é obrigado a fazer isso, mas se você quiser, se você puder, eu gostaria assim que você assim usasse o ar do seu pulmão e não apenas lesse as sílabas, as palavras ou a sentença, mas que no mundo espiritual a tua mente trabalhasse da seguinte forma: eu vou trazer isto como uma realidade para a minha vida, para o meu cotidiano. Você sabe que isso funciona? Vamos ler esse versículo? Não se atemoriza de más notícias. Aí eu botei entre parênteses, porque outra versão diz maus rumores. Então isso fica mais rica a informação, a revelação. Vamos repetir? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Veja aí, não se atemoriza com mais notícias. Irmãos, nós vivemos uma época em que a grande maioria dos veículos de comunicação de massa, de tempo real ou não, eles sobrevivem, eles vivem, eles enriquecem na proclamação de más notícias. Algumas procedentes e outras não procedentes e que jamais procederão, mas que fazem mal, enfermar a nossa vida. E eu não estou falando única e exclusivamente de pessoas que não têm uma experiência real com Cristo. Eu estou falando muitas vezes de crentes que creem em Deus, creem nas promessas do Senhor, na sua palavra. O Espírito Santo já tabernaculou no seu coração, mas muitas vezes eles vivem sob o tacão, a opressão de rumores, de pensamentos, de ideias, de sofismas, de conjecturas em sua mente. É daí que surgem os entulhos emocionais.
E eu comparo os entulhos emocionais, quando você vê fotografias de sítios arqueológicos, os arqueólogos estão trabalhando naquele sítio, e a proporção que eles vão cavando aquela terra, naquele sítio arqueológico, a coloração da argila, os objetos que eles vão encontrando, eles vão determinando a data, a civilização, porque muitas cidades eram reconstruídas em monturos de cidades anteriores. Então a coloração da argila, os objetos que eles encontram, eles vão datando as civilizações que moraram ali, onde hoje é apenas um sítio arqueológico. Muitas vezes a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração parece um sítio arqueológico, com colorações emocionais as mais tóxicas possível. Nós não abdicamos, não abrimos mão da nossa fé, mas nós não conseguimos o grande exponencial da nossa fé, como o próprio profeta Abacuque chegou a dizer, em meio abaixo a linha da miséria da sua nação. Ele diz assim: por fim o Senhor me fará andar pelos lugares altos. Você precisa dessa libertação da sua mente. E este versículo, ele é lindo, mas o mais fantástico é que ele funciona. E por que não hoje? E por que não aqui? E por que não com a gente? Não se atemorize de mais notícias ou maus rumores. Por quê? O seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabe, eu faço uma oração, as minhas orações, às vezes elas ficam assim, parece um mantra. Às vezes elas são repetitivas, mas não por falta de criatividade ou falta de assuntos para orar, mas elas emitem princípios que são bons, pelo menos para mim fazem um bem. E uma das coisas que eu sempre gosto de repetir em minhas orações é: Senhor, ministra em meu coração uma profunda convicção, baseada no fato de que a tua mão está no controle de todas as coisas. Isso ministra paz, segurança interior. E o que é fantástico, não precisa mudar as circunstâncias, porque a gente já não fica olhando única e exclusivamente para as circunstâncias. Lembra da frase do hino que cantamos? Não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor. Porque às vezes as circunstâncias, elas alimentam os maus pensamentos. Nós não precisamos ser indiferentes, não precisamos negar a realidade, mas quando a nossa mente está firme no Senhor, porque confiamos nele, independente das circunstâncias, a segurança interior, ela é semeada em nossa alma, baseada na convicção de que a mão do Senhor tem o controle de todas as coisas. O segundo versículo que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês projetassem na mente de vocês, no coração de vocês, está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Eu gostaria que vocês lessem bem forte comigo. Confia, Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. A época que nós vivemos, tanto no mundo secular como no mundo religioso, poderia dizer no mundo todo, mas vamos focar aqui no Brasil. Nós vivemos uma época, tanto no mundo secular como no mundo religioso, de um antropocentrismo muito forte. O que eu quero dizer com isso? Onde o homem é o centro de tudo. E parece que Deus e a sua palavra, e as suas promessas e as suas profecias são periféricos. Confie em você, você pode. E eu acho fantásticas essas palavras no sentido de incentivar, de apoiar. A Bíblia fala que nós devemos edificar uns aos outros.
Nós precisamos, a Bíblia diz, suportai-vos no sentido de ser suporte, de ajudar, de amparar. A Bíblia fala até para nós termos uma visão, assim, de misericórdia com os irmãos mais fracos. Paulo chega até a dizer, você precisa ter essa condescendência para com os irmãos mais fracos, porque também pelos mais fracos Jesus morreu por eles. Então, eu não estou negando isso, que é importante você incentivar, você encorajar, você levar as pessoas a ousarem. Isso é muito positivo, é bíblico, é cristão. Qual é o problema? É quando se coloca essas coisas dentro de um patamar onde o homem é a cereja do bolo. O homem é o que é mais importante. Infelizmente, isso influencia até as pregações cristãs. Isso influencia a hinologia. Se vocês olharem, uma grande quantidade de músicas gospel, elas focam nisto. Às vezes, nem se gera uma fé, uma confiança em Deus, às vezes gera um sentimento de emulação para com os irmãos. A emulação é quando a pessoa tenta fazer alguma coisa dentro de um senso de competitividade. Olha, fulano já chegou ali, então vou ter que chegar e vou passar ele. Romanos fala da emulação. Então esse é o problema. E às vezes nós achamos que sabemos e podemos tudo. Não sabemos tudo. Não podemos tudo. E Jesus já deixou o recado para nós. Está escrito. Jesus disse. E os evangelistas anotaram o que ele disse. E o que foi que ele disse com relação a isso? Ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Deus já deixou escrito também, no livro do profeta Jeremias 33:3, clama a mim, que eu vou te responder, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Por isso que Paulo, fazendo uma apologia da fé, ele cita Romanos, a experiência de Abraão, ao oferecer seu filho Isaque. Ele diz assim, que Abraão creu em um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Isso é o poder criacionista, só Deus tem esse poder. Então nós precisamos de Deus. Não estou dizendo para você, você tem que negar as suas possibilidades, as suas potencialidades. Você tem dom, você tem talento, você tem carisma, você tem muitas possibilidades que Deus já te deu. A Bíblia muitas vezes, vai nesta tua força, varão valoroso, mas não esqueça do seu Deus, que pode todas as coisas. E é interessante, o profeta Jeremias, ele chega até a dizer que a pessoa que se estriba em seu próprio entendimento, repousa sobre esta pessoa uma maldição. Como assim, pastor? Jeremias, ele diz assim, maldito o homem que confia no homem, que a maior parte dos crentes cita esse versículo errado. Eu confiar em ti, não confio, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Não é assim. A Bíblia não diz, maldito o homem que confia no outro, senão nós seríamos uma comunidade de desconfiados. Então a Bíblia não diz, maldito o homem que confia no outro. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, no eu, no seu braço, na sua força. E logo em seguida diz, bendito o varão que põe a sua confiança no Senhor. Então confia no Senhor de todo o coração. Eu sei que nós temos um problema de ordem mental e eu não quero abrir mão disso, porque isso tudo está ligado à questão da mente. Às vezes nós queremos confiar, sabe, antigamente as pessoas, e o pastor Brito ainda falou, que ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias, e aqui faz muita referência ao culto, ao tabernáculo, onde se levavam as oferendas, se levavam aves, se levavam quadrúpedes
o gado ovino, o gado bovino, só não podia levar o gado suíno. E eram também vegetais, os grãos, e também tinham as libações, as oferendas líquidas, tudo era levado ao Senhor. Ele diz: ninguém se apresente em mim de mãos vazias. Isso é verdade, fala realmente no Antigo Testamento. E essa questão da oferta, né, a questão de você compreender isso, não tanto o que você leva em si, mas quais as motivações do teu coração, as motivações da tua mente. É muito importante você ter isso. Então o apóstolo Paulo, lembrando-se dessa época, das oferendas, dos sacrifícios, ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele diz junto com esse versículo: apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando você pega esses primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, eu estou citando Romanos 12, verso 1 e 2, imagina um altar, imagina que isso aqui é um altar, e ele diz assim, que nós somos um sacrifício vivo. Como era o sacrifício antigamente? Os sacrifícios só iam para o altar mortos. Então, se um israelita queria levar uma ovelha, um cordeiro, então aquela ovelha, aquele cordeiro ou aquele touro só iria para o altar depois de morto, tirado o sangue. A fissura, olha, o rim para um lado, o bobó para o outro, a marica para o outro, o bucho para o outro. Então os levitas, eles eram ex-expert em dissecar as vítimas, e só depois era levada para o altar. Então, quando a vítima ficava no altar, ela não tinha problema de ficar no altar, porque a vítima já estava morta. Não dava para botar um cabrito vivo no altar, ele ia pular, ele ia berrar, ia fazer um escândalo. Então as vítimas só eram colocadas no altar depois de morte. Então hoje não há mais essas oferendas, porque a vítima sou eu, a vítima é você. Nós precisamos estar como um sacrifício vivo. Mas aí é que está a dificuldade, porque quando a gente está vivo, a gente quer pular do altar, a gente quer confiar em Deus. Não, a partir de hoje eu vou confiar. Daqui a pouco a gente esquece de confiar em Deus. E a gente está passando as mãos pelos pés. A gente está se precipitando, a gente está indo, a gente está dizendo, a gente está fazendo coisas fora do time de Deus, no braço. É por isso que uma outra parte da minha oração também, como um mantra, eu sempre oro assim: Senhor, me ajuda, me ensina a confiar em Ti. Não é fácil, mas é preciso. Não é fácil, mas é possível. Confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é uma parte, é o teu coração pleno. Por isso que a Bíblia diz, ele diz assim, que nós devemos amá-lo de toda a força, de todo entendimento. Amar mais do que as pessoas que nós mais amamos. Alguns cristãos dizem assim, o primeiro amor é aquele amor quando eu aceito a Jesus, estou deslumbrado. Não, o primeiro amor é o amor a Deus, é o amor principal, é o amor maior. Isso é que quer dizer primeiro amor, e quem está em segundo lugar está muito longe. Então confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Relaxa, deixa o ombro cair. Você está amparado pelo Pai Celestial, que criou os céus e a terra, e tudo que neles há, e até hoje Ele controla e sustenta todas as coisas que Ele criou. E o último versículo está em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Vamos ler bem alto. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, outra versão diz mente. Eu vou dizer por que propósito de mente. Propósito não tem nada a ver com a mente. Tem sim, mas a gente vai ver daqui a pouco. Vamos repetir desde o início. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando fala mente, né, eu vou ler a versão que põe mente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. E por que a outra versão fala de propósito? Porque não existe, querido, uma vida de comunhão com Deus sem propósito. Então, quando a versão diz assim, mente, está falando não só de Deus em si, mas os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Você sabia que antes de você nascer, Deus já tinha o propósito para a tua vida? Como isso, pastor? Está lá no Salmo 139. Quando eu era uma substância ainda informe no ventre da minha mãe, ou seja, a mãe não tinha entrado em trabalho de parto, não tinha dado à luz. Então, quando eu era uma substância ainda informe, eu estou falando assim, vocês já viram a pressão no mundo todo para que criem leis que favoreçam o aborto? E você viu que o Biden disse até, na hora que a criança for nascer, se a mãe resolver abortar e o médico topar, pode matar a criança. Ao invés de tirar do ventre uma criança viva, já tira morta. Numa época de luta por direitos civis. E eu não consigo ver diferente, queridos. Na época do Antigo Testamento, os povos e civilizações antigas que influenciaram Israel e que Israel deveria influenciar esses povos, o que é que eles faziam? As oferendas principais para algumas divindades, a divindade mais famosa da antiguidade, que só recebia crianças como oferenda, era Moloque, daí via a palavra Moleque, mas Azerá e uma das vertentes de Baal recebiam oferendas de criança. Hoje não se oferecem mais criança nos altares incandescente. Mas, infelizmente, existe muito mais morte de criança hoje do que na época das civilizações passadas, chamada legalização de aborto. E se o passado de alguma mãe aqui está ligado a isso, eu sei que você tem sofrido as acusações do inimigo, mas se você fez isso e já confessou o nome de Jesus, saiba, o sangue de Jesus já te purificou. E não deixa isso ficar na tua mente. Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Então não imagine que nós somos criatura de Deus, filhos de Deus, e Deus criou. Então imagina um colóquio, Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos um homem, no caso a mulher também, a nossa imagem semelhante. Aí imagina isso, cria, não está na Bíblia, imagina isso. Aí o Espírito Santo pergunta para o filho, assim, filho de Deus, foi criado o homem à nossa imagem, nossa semelhança, mas para que serve isso? Aí o filho, espera, Espírito Santo, eu não sei, eu vou perguntar para o papai. Papai, nós fizemos o homem, a nossa imagem, semelhança, mas para que serve isso? Meu filho, eu fiz, mas eu não sei, ainda vou ver para que serve, vou criar um motivo, uma razão, um propósito. Não. Antes de nascermos, já tem o propósito. Então a nossa mente, quando ela fita em Deus, não é só nessa divindade, nesse ser transcendental. Firma também no propósito de Deus para a nossa vida. E todos aqui têm um propósito divino. Se você não sabe, não conhece, você precisa fazer isso. Então, queridos, esta é a mensagem para todos nós nesta manhã. Eu vou ler nessa versão, aliás, eu pediria até para o pessoal da mídia, para colocar desde o primeiro, o Salmo 112 e versículo 7. E aí depois a gente vai, Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias ou maus rumores.
o seu coração é firme, confiante no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe, até essa inquietação política no Brasil, independente de você ser de esquerda, de direita, não tem horas que geram mal-estar? Tem horas que para você ter um pouco de paz, não é bom se desligar das redes sociais às vezes, porque é tanta coisa. Tanta coisa. E às vezes a gente fica, meu Deus, o que é que vai ser? Não esqueça, quem move os reis, os monarcas e os presidentes é Deus. E não pensa que Deus fica só entretido no Brasil. O mapa mundi está sob o olhar dele. Aliás, ele conhece todas as estrelas, são bilhões, bilhões e bilhões de estrelas. Só a Via Galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, a Via Láctea, aonde está o sistema solar, aonde está a Terra, o Sol, a Lua e os planetas. Então, imagina só essa galáxia que é chamada de Via Láctea. Se você pegasse um carro, cujo carro corresse 1.000 quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. A velocidade do som é 1.200 quilômetros ao nível do mar, mas a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Imagina um carro puxando 300 mil quilômetros por segundo. Não dá para fazer isso, você ia virar pó na hora. Mas se fosse possível entrar num carro cujo motor puxa 300 mil quilômetros por segundo. Sabe quanto tempo você precisaria de correr a Via Láctea de comprido? 100 milênios. E correr de largura, 40 milênios. E existe milhares e milhares de galáxias maior do que a Via Láctea. Sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus diz que Deus chama pelo nome cada estrela. Então Ele sabe o teu nome, teu sobrenome, o teu DNA. Ele conhece todos os contornos do alto e baixo relevo do teu tecido epitelial, que a gente chama de digital. Ele conhece cada um de nós antes de termos nascido, e todo o seu propósito foi escrito nos seus livros antes da nossa mãe entrar no trabalho de parto. Não te atemorize de más notícias, porque esse Deus maravilhoso, que é nosso Pai, e está conosco, e está em nós, através do seu Santo Espírito, Ele tem na sua mão o controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E como eu disse, eu quero orar por todos, mas em especial pelas mães, pastora Dagmar, pastora Ruth, orar também pela nossa irmã Lindaura, Marlene Balieiro, pessoas que não puderam estar conosco aqui, talvez nos acompanhando por redes sociais, mas nós não vamos encerrar com essa oração, porque quem vai encerrar o culto são as crianças, né? Elas já estão, daqui a pouco, quando vocês virem uma agitação, são as crianças, elas que vão dar o recado final. Mas quem gostaria de fazer duas coisas concomitantemente, agora? Primeiro, quem gostaria de se incluir nesta oração? Segundo, concomitantemente, quem gostaria de orar comigo nesse momento? Aí você respondeu dizendo amém, levantando a mão. Vou dizer para você responder de uma terceira maneira. Se você topa, fica em pé, se você puder. Se você é filho, quem sabe você precisa orar pela sua mãe. Se você é mãe, quem sabe precisa orar pelos filhos. A Bíblia fala da mutualidade cristã, orar uns pelos outros. Se você está em família, perto assim, chega mais perto. Pode estar o esposo, a esposa. Ah, pastor, mas eu não quero tirar a espiritualidade que eu estou no culto. Não, se você é casado, meu irmão, o casamento sacraliza o prazer.
Se você quiser e você puder, feche os olhos e curve a sua cabeça em sinal de humilhação, porque eu tenho uma boa notícia: Deus está aqui. Ele não está por coincidência, Ele não está por acidente, Ele está baseado num propósito. Que propósito? Receber a adoração que é devida a Ele. E nós temos feito isso. Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, Tu sabes quem somos, onde estamos e como estamos. Hoje é o Dia das Mães. Há alguns filhos aqui que perderam as suas mães e talvez estejam um pouco entristecidos com as lembranças, mas a minha oração é que confortes o coração de cada um. Talvez algumas mães estejam tristes por não terem a companhia dos seus filhos. Também ministra no seu coração uma convicção profunda de que um dia ela há de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Unge a mente de cada mãe, unge os seus sentimentos, as suas emoções, seu coração, a sua alma. Ministra saúde mental, ministra saúde física, mas acima de tudo, ministra ainda mais vida espiritual. Guarda-os em ti. Pronuncia palavras de bênção e de vitória e neutraliza toda ação peçonhenta do mal que muitas vezes vem em forma de ideias, de pensamentos, de conjecturas e se alojam em nossa mente e geram amargura, raiz de amargura, medo, insegurança, fobia, pânico. Mas nesta manhã, Senhor, segreda aos ouvidos dos teus filhos palavra de bênção, palavra de salvação, palavra de libertação. Abre os olhos espirituais de todos os presentes e daqueles que nos acompanham através da grande rede. Abre os olhos espirituais para que todos nós possamos ver com nitidez a tua mão no controle de todas as coisas. E a tua voz dizendo: confia em mim de todo o teu coração. Senhor, nesta manhã, ministra paz, quietude e segurança na alma. Ministra bem-estar e qualidade de vida em cada lar, em cada cômodo das residências, cada metro quadrado da residência, do domicílio dos teus filhos, que seja saturado com a tua presença, com a tua glória, com a tua bênção. E em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo assédio das trevas, toda intromissão das potestades espirituais. Nós repreendemos, nós não apenas ordenamos, recuai, mas nós expulsamos, nós expelimos, nós repreendemos, em nome de Jesus. E que a paz, que excede todo entendimento, possa ser alojado em cada coração. Quem crê, diga amém. Deus vos abençoe. Vamos receber as nossas crianças. As crianças vão dar um recado e aí a pastora Késia encerra a nossa reunião. Vamos aplaudir as crianças, elas vão entrar agora. Vamos lá, criança. Ok, pode vir. Protetora. Inteligente. Forte.